Uma pergunta que acho que as pessoas elas sempre têm quando a gente fala desse assunto de halving e de mineração é como que a mineração, né, ela impacta a segurança da rede? Por que que a mineração impacta a segurança da rede? Imagina que só tem assim, eu sou o único minerador do mundo. E daí tem um monte de transação e eu escolho qual eu boto e qual eu não boto no bloco. Ou pior, eu pego e tento manipular uma das transações. Quando tem um monte de gente processando a mesma informação, se alguém fizer uma manipulação, os outros pegam. Uhum. É difícil você ter um conluio. Então, assim, vamos falar que são 15 mil caras no mundo inteiro. Como é que você vai coordenar 15 mil para fazer uma coisa errada? Não dá. Então, assim, quanto mais gente tiver vistoriando, e todos eles fazem o mesmo trabalho. Então, quanto mais gente tiver olhando o trabalho dos outros, menor probabilidade de ter alguma coisa errada. E importante também é o seguinte, tem um dos grandes problemas de informação na internet que é muito fácil você copiar arquivo. Então, quando tem muita gente, a mineração, esse carimbo, tem uma questão que tem uma questão de aleatoriedade. Porque é mais ou menos assim, imagina um cadeado, lembra aquele cadeado de bicicleta que tem um monte de número? A analogia é o seguinte, o minerador é um cadeado com uma quantidade muito grande de opções, e ele vai chutando. É chute mesmo. E daí, quando todo mundo está chutando, é aleatório, porque é sorte. Não dá para o cara desenvolver um algoritmo que vai fazer isso melhor do que o vizinho. Então, o que é importante? Um monte de gente olhando e aleatoriedade. E o negócio deu tão certo que, assim, existem hoje essas fazendas de mineração, são gigantescas. É bizarro. É bizarro. Você acha que a mineração da pessoa física é algo que já passou? É melhor você alugar uma ASIC, né, que é o computador específico para mineração, para uma mineradora grande? Eu acho que não é economicamente viável. Dá para fazer porque deve ser barato, né? Mas você não vai acertar. Porque a concorrência é muito grande. Os caras são muito especializados hoje em dia. É meio tentar jogar futebol no bairro e tentar jogar futebol na Champions League. Dá para jogar? Dá para jogar, mas você vai correr. É meio que a loteria, né? É mais do que loteria, porque o cara é muito específico, né? Ele tá num nível de desenvolvimento. Hoje em dia, os caras são muito, muito profissionais. Eles desenvolvem chips para fazer essa função mais rápido. Então, é muito específico. Hoje já está muito desenvolvido. Lá, eu acho que isso começa a terminar lá em 2016. 2016, eu acho que ainda dava para minerar na... Tinha aquelas histórias que o cara pegava e ficava minerando no computador da escola. Sim. E a conta de luz era gigante. Isso é 16, 17. Agora a gente já passou dessa fase, eu acho que... E vai ser divertido, porque se você olhar, uma curiosidade, assim, se você olhar o tamanho da rede em 17 e hoje, eu acho que são 5 ordens de grandeza mais potente. É boçal. O número, talvez eu vá errar, mas eu acho que o número que está agora é 10 a 18ª, que chama pentahash, eu acho, por segundo. Exahash. Eu acho que já ou tá no hexa, já tá no hexa, número então. gigantesco. Eu acho que é a 18ª. Eu acho que o penta é a 15ª, mas assim, ou seja, tanto faz, é um número que a gente nem sabe o tamanho dele. Basicamente, trilhão, quadrilhão, a gente tem um número que a gente nem sabe, mas... Legal. Você falou sobre essa questão de oferta e de demanda, e existe claramente uma diferença de demanda do Bitcoin daquela época em comparação a hoje, né? Qual que é essa principal diferença, assim? Quem que comprava naquela época e o que motiva a demanda naquela época, motivava, né? E o que motiva a demanda do Bitcoin hoje? Era só especulação? Agora as pessoas estão entendendo que o ativo está caminhando para uma reserva de valor, para uma classe nova de ativos, e estão, enfim, enxergando mais credibilidade. Qual que é essa principal diferença? De qual época? Porque tem tantas épocas aí, tantas coisas diferentes. Vamos pegar pode ser vamos pegar a duas. história do fundo, 18. Pode ser. Então, 18 basicamente era uma novidade. As pessoas já tinham ouvido falar em Bitcoin, não tinham a menor vontade de comprar, porque a volatilidade era gigantesca. Estamos falando, hoje em dia a volatilidade é tipo 60%, e volatilidade é chacoalho. Então, vou dar um número assim, Bolsa Brasileira meio que 30% quando está animada. Bitcoin é 60% quando está calmo, naquela época era 120%. E 120, uma vez eu estava na frente do computador,
eu saí, fui ao banheiro, voltei, tipo, a barra de 15 minutos caiu 25%. Daí eu falei assim, cara, um negócio cai 25% em 15 minutos não dá pra tradear, né? Que era um pouco, na época, vou ficar rico comprando, vendendo, mano. A hora que eu olhei, eu falei assim, isso aqui é impossível, não sobe e cai, nem sei o que, por quê. Então, e aí era meio que, era muito difícil você comprar, porque era uma época que os bancos fechavam conta de quem trabalhava em exchange. Hoje, os bancos têm exchange. Então, assim, a diferença é brutal, né? A Mint, ela é uma exchange do BTG. Então, muito, assim, a mudança foi gigantesca. Eu acho que talvez a mudança mais importante no ecossistema foi a chegada dos ETFs de Bitcoin em janeiro do ano passado. Porque aí um investidor grande ele tinha muita dificuldade de comprar Bitcoin, mesmo que ele gostasse, porque a custódia é muito complicada. Né? Imagina o cara ter 10 milhões de Bitcoin no computador dele. Tem um monte dessas histórias que o cara, não tem o cara lá que tá no lixão da Inglaterra, o cara quer comprar o lixão, porque tem um monte de Bitcoin na cara. Imagina isso. Então, um fundo, uma instituição financeira não pode ter esse tipo de risco. Hoje isso já não existe mais, já tem custodiante. E daí quando vem o ETF simplifica demais, porque o ETF é meio que nem comprar uma ação. E daí, depois do ETF, vem a strategy. Então, o Saylor, ele botou, aí não é nem um ETF, aí é uma ação. Ele inventou uma empresa que é uma empresa de Bitcoin. Então, isso tudo, o divertido é o seguinte, você pode gostar ou não gostar, mas é inegável que isso são invenções financeiras. E aí, vou dar a volta completa. O dinheiro é uma invenção financeira. Diz que as duas grandes invenções da humanidade são a fala e a moeda. Porque a moeda, ela não existe, o conceito. Por que existe a moeda? E aí eu vou ser bem específico. A moeda existe para resolver um problema que chama a dupla coincidência de desejos. Qual que é esse problema? Você produz frango, ele produz vacas. Mesmo que vocês achem uma paridade entre 20 frangos valem uma vaca, se você não quiser carne, se você for vegano, esquece. Não vai sair essa boleta. Esse exemplo funciona na economia de dois bens, né? Na medida que você começa a adicionar mais bens nessa economia, aí, né, você tem que ter uma unidade comum de transacionar valor. Eu acho que esse exemplo não funciona nem com dois bens, porque eu posso ser vegano. Então, a hora que você tem... E daí entra a moeda. E o que é a moeda? É uma pedra mágica. Então, teve sociedade que usava uma pedra no mar. É super divertido. E daí era um ledger. E daí teve concha, teve tudo. E daí, por que o ouro deu certo? O ouro é maleável, o ouro não oxida. E por algum motivo, o pessoal da Índia adorava ouro. Então, os europeus iam com ouro, voltavam com especiarias. E aí, e o ouro já está aí há 4.000 anos. Mas a moeda é tipo século VI a.C. Que os caras começaram a fazer moeda. E a nota é 1.400, 1.500. A nota é uma invenção, a moeda é uma invenção, o Bitcoin é uma invenção, o ETF é uma invenção, a strategy é uma invenção. E qual que é o problema da invenção? Quando você faz a invenção, ninguém quer a invenção. A pessoa não está acostumado com a ideia da invenção. No tempo, você vai se acostumando, e eu acho que a gente está nesse momento. Então, assim, quais são os números? E é super divertido, porque não tem 1 milhão de pessoas com Bitcoin no mundo. Não tem 1 milhão de carteiras ativas de Bitcoin. Ou seja, lembra que a gente começou falando de moeda e de reserva de valor? Ninguém usa o Bitcoin para moeda. Eu nunca vi uma plaquinha, isso aqui custa 0,00 Bitcoin. Eu nunca vi isso. Hoje em dia, todo mundo meio que tem Bitcoin como reserva de valor. Mas eu acho que em algum momento, o que a gente acha? Que esse 1 milhão vai virar 1 bilhão. E como vira 1 bilhão? Primeiro, tem que ter uma carteira dentro do seu telefone. Que foi o que El Salvador fez. A hora que a Apple botar uma carteira de criptativos dentro do seu iPhone, Samsung vai fazer a mesma coisa, mas isso só vai acontecer depois da regulamentação.
Porque hoje em dia é muito difícil você tomar esse risco sem ter regras claras. E aí é o segundo acontecimento importante do ano passado, que foi a mudança do governo americano. Era um governo que era extremamente crítico e contrário aos criptoativos. Chegou a fechar uma quantidade grande de bancos que tinham empresas de criptoativos como clientes, por um governo onde o filho do Trump ontem estava, o cara é mais Bitcoin do que a gente aqui. O cara é vida louca total. Então, assim, o presidente americano emitiu uma meme coin 2 dias antes da posse. Então, o questionamento que eu faço é: se o presidente pode, qualquer um pode. Não tem mais essa dúvida se pode ou não pode. Então, para mim, estamos num novo capítulo dessa história. Sobre essa questão da meme coin, você acha que isso pega mal para a indústria de cripto? Porque, claro, tem sempre os dois lados da moeda que muita gente pelo menos conheceu a indústria, aprendeu, viu que não é simples investir, mas tem um outro lado de que, putz, um presidente está lançando sua própria meme coin, enfim. Qual a sua opinião a respeito disso? Nada pega mal para a indústria de cripto. Isso aí é uma assim... lembra que eu falei que há uma outra frequência, um outro... Você acha que o Bitcoin está preocupado com a meme do presidente? O Bitcoin está preocupado... O Bitcoin não sabe nem quem é o presidente dos Estados Unidos. Não tem, assim, taxa de juros. Eu sou da teoria que... Então, assim, eu sou um cara mais numérico. Então, em matemática tem um negócio que se chama correlação. O que é correlação? Se duas coisas são correlacionadas, elas meio que se mexem juntas. Não talvez na mesma intensidade, mas juntas. Então, vou dar um exemplo. A Bolsa Americana, a Nasdaq contra o S&P, elas são correlacionadas. A taxa de juros, tem correlação inversa com uma... O Bitcoin não tem correlação com nada. Nada. Você pode rodar, galinha da Angola, ouro, bolsa. Se ele não se comporta igual a nada, ele não responde. Então, assim, vamos usar o exemplo do presidente americano. Ele vai lá e faz a tarifa. Tem dia que o Bitcoin sobe, tem dia que o Bitcoin desce, tem dia que não tem correlação nenhuma. Enquanto a Bolsa Americana cai, daí sobe. Então, os números mostram que ele não responde a essa frequência. Ele está numa raia sozinho. E por isso que ele é tão importante para um portfólio.